Ofereceu carona a uma garota que pedia carona na chuva, sem saber que ela era uma herdeira fugitiva que valia bilhões. A chuva caía em bicas, implacável e fria, cortando a rodovia como se a fúria da natureza tivesse despertado sem nenhuma intenção de misericórdia. Os limpadores de para-brisa de Luke lutavam para manter o ritmo, o único som em sua caminhonete além do zumbido baixo do motor. Os faróis cortavam a escuridão, lançando reflexos prateados no asfalto molhado. Ele semicerrou os olhos, inclinando-se ligeiramente para a frente. Foi então que a viu. Uma garota. A princípio, pouco mais que uma silhueta. Ela estava parada na beira da estrada, encharcada da cabeça aos pés, com os cabelos grudados no rosto e o braço estendido, com um polegar desesperado apontando para a rodovia sem fim. Parecia que ela estava parada ali há horas. Luke diminuiu a velocidade da caminhonete, com os pneus chiando no asfalto molhado, e abaixou a janela alguns centímetros. "Precisa de uma carona?" gritou ele, em meio ao barulho da chuva. Ela se aproximou, hesitou. Sua voz estava rouca e tensa. Eu me perdi. Estava tentando chegar à cidade, mas acho que fui na direção errada. Não tenho celular. Posso ir com você? Só até a próxima parada." Luke estudou o rosto dela na penumbra. Ela era jovem, talvez na casa dos 20 anos. Suas roupas estavam úmidas e finas, seu olhar cauteloso, mas não selvagem. Ele podia ver que ela estava exausta, vulnerável e, ainda assim, de pé, ainda, tentando seguir em frente. "Entre", disse ele, estendendo a mão para destrancar a porta. Ela subiu no banco do passageiro, envolvendo os braços em volta do corpo. A água pingava de suas mangas no assento. Luke lhe entregou o cobertor que guardava atrás do banco, e ela o aceitou sem dizer nada, batendo os dentes suavemente. "Obrigada", murmurou ela depois de um instante, a voz quase um sussurro. Eles dirigiram em silêncio por um tempo. A caminhonete, zigue-zagueando cuidadosamente pelas curvas escorregadias da estrada devido à chuva. Depois de alguns minutos, Luke quebrou o silêncio. "O nome é Luke. Sou gerente de um pequeno motel na mesma rua, tentando evitar que ele desmorone." Ela olhou para ele e depois se virou para a estrada à frente. Ela disse. "Só ela?" Ele assentiu sem insistir. "Você é daqui?" Houve uma pausa. "Na verdade, não." "Família por perto?" Outra pausa, mais longa desta vez. "Não." Luke não perguntou mais nada. Alguns silêncios não precisavam ser preenchidos. Eles cavalgaram o resto do caminho sem muita conversa. A chuva começou a diminuir quando chegaram aos arredores da cidade, mas as ruas estavam vazias. Luke entrou em uma estrada de cascalho e parou em um pequeno estacionamento ao lado de um prédio de 2 andares com uma placa de neon piscando que dizia Pousada Sunset. O motel era claramente antigo, com o revestimento desgastado pelo tempo, mas as janelas brilhavam com um brilho aconchegante e a luz da varanda da frente cortava a penumbra como um farol. Luke estacionou e desligou o motor. "Tenho alguns quartos disponíveis", disse ele. "Nada especial, mas seco e com aquecimento. Você pode ficar esta noite, sem custos." Ela piscou. "Eu não tenho dinheiro", pensei, disse Luke com um meio sorriso. "Mas está frio e você parece estar farto disso. Não vou fazer perguntas. Fique só até a tempestade passar." Ela o encarou por um momento, com os lábios ligeiramente entreabertos, e então assentiu. "Certo. Obrigada." Luke entregou-lhe a chave do quarto 7 e conduziu a escada acima. A varanda de madeira rangeu sob o peso deles. Ele abriu a porta de um cômodo pequeno, simples, mas limpo. Uma cama gasta, uma cômoda, um abajur brilhando calorosamente num canto. Sobrou sopa do jantar. "Vou te trazer um pouco." "Você?" "Não precisa." "Eu sei", ele disse. "Mas eu vou." Ela ficou parada na porta, ainda segurando o cobertor firmemente ao redor do corpo, observando. O como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse por muito tempo. "Boa noite, ela." Luke disse gentilmente. "Boa noite", ela respondeu,
e pela primeira vez desde que entrara na caminhonete dele, havia algo em sua voz além de medo. Luke voltou para a chuva, deixando a porta aberta um pouco mais do que o necessário. O suficiente para que ela soubesse que não estava mais sozinha. A pousada Sunset permanecia silenciosa sob o céu cinzento de inverno, com a tinta desbotada e a varanda afundando, mas dentro daquelas paredes rangentes, algo começava a mudar. Ela acordou antes do amanhecer, com o calor do cobertor emprestado, ainda grudado em seus ombros. Ela se moveu em silêncio, tomando cuidado para não acordar Luke, que ela supôs ainda estar dormindo em algum lugar em um dos quartos dos fundos. Mas ele já estava de pé, ajoelhado perto da escada da frente com um martelo na mão, recolocando uma tábua empenada no chão. "Bom dia", ela disse suavemente. Ele olhou para cima, surpreso. "Você acordou cedo." "Não dormi muito", ela admitiu. "Gostaria de saber se você precisa de ajuda com alguma coisa." Luke hesitou. "Não precisa." "Eu falei sério quando disse que o quarto estava livre." "Eu sei", ela respondeu. "Mas eu me sentiria melhor se pudesse fazer alguma coisa. Não estou acostumado a não ajudar." Ele assentiu, apontando com o polegar para uma pilha de lençóis, dobrados perto do balcão. "A roupa está empilhada, tem certeza?" Ela já estava se mexendo. Sim. Daquele momento em diante, ela se tornou uma presença discreta na pousada. Ela limpava quartos, varria os corredores, consertava dobradiças que rangiam e até repintava parte do friso da janela do saguão, usando sobras de tinta que encontrara no armário de suprimentos. Ela nunca reclamava. Ela nunca pedia mais do que já lhe fora dado. Luke a observava com silenciosa apreciação, sem saber o que fazer com a mulher que chegara como um fantasma na chuva, e agora se movia pelo seu mundo como se pertencesse àquele lugar. Certa tarde, enquanto recolocavam o corrimão da varanda, ele olhou para ela. "Você é tão útil assim em todo lugar que vai?" Ela sorriu, um sorriso discreto e secreto. "Digamos que eu gosto de ver as coisas se encaixando." Ele assentiu. Ele não insistiu. Ela tinha um jeito de responder apenas o suficiente, sem nunca revelar mais nada. Começaram a comer juntos na pequena cozinha escondida atrás da recepção. Luke cozinhava refeições simples, ensopado enlatado, ovos, torradas, e ela lavava a louça, secando cada pedaço com o tipo de foco que lhe dizia que ela precisava daquela rotina mais do que ele. Às vezes, ela contava histórias. Nunca sobre si mesma, nunca sobre o seu passado, mas sempre pequenas coisas. Um sonho que ela teve de abrir um café, uma lembrança de ver veados atravessando uma estrada nevada, cujo som favorito era o zumbido suave de um trovão distante. Ele ouvia e notava com que frequência ela olhava pela janela, como se estivesse esperando algo ou alguém. Certa noite sentaram-se juntos nos degraus da varanda, observando a lua nascer por trás das árvores. O ar estava frio o suficiente para que a respiração deles viesse em nuvens tênues. Luke lhe passou uma caneca de chá e, por um tempo, nenhum dos dois falou. Então ele perguntou: "Tem gente te procurando?" Ela se enrijeceu um pouco. "Por que você pergunta?" "Parece que você esqueceu alguma coisa. Ou alguém." Ela não respondeu de imediato. Então ela disse que, às vezes, partir é a única maneira de sobreviver. Luke olhou para ela, mas não disse nada. Uma longa pausa se estendeu entre eles. Finalmente ela se levantou. "Obrigada pelo chá, e ela. Vou para a cama", disse ela rapidamente. A porta de tela rangeu quando ela entrou e a fechou atrás de si com um baque suave, mas final. Luke ficou sentado sozinho no escuro por um longo tempo, com a caneca esfriando em suas mãos. Ele não sabia quem ela era, mas começava a suspeitar que não fosse apenas uma viajante perdida, e em algum lugar lá no fundo ele temia que a verdade pudesse ser algo muito mais complicado do que ele estava preparado para entender. A luz do fim da tarde filtrava-se pelas janelas empoeiradas do saguão, lançando um dourado suave sobre o assoalho desgastado e o papel de parede desbotado. O Sunset Inn, embora funcional,
ainda parecia mais uma relíquia do passado do que um lugar onde alguém escolheria intencionalmente se hospedar. Ela estava parada perto do balcão, observando o ambiente com um aceno pensativo da cabeça. Luke estava reabastecendo a máquina de venda automática perto da porta da frente, quando ela pigarreou suavemente. Eu estava pensando, disse ela. O saguão precisa de um pouco de calor. Algumas plantas, talvez, ou uma iluminação mais suave. A recepção importa, certo? Luke olhou por cima do ombro. Você está se oferecendo para ser minha designer de interiores agora? Ela sorriu, do tipo que se tornara mais frequente nos últimos dias. Eu poderia estar se você confiar em mim. Ele colocou a última lata de refrigerante no lugar e fechou a porta da máquina de venda automática. Eu vi como você organizou o armário de roupas de cama. Eu confio em você. E assim eles começaram. Ela se encarregou de pequenas melhorias com uma energia que Luke achou contagiante. Eles moveram móveis, repintaram paredes com tons neutros, suaves e estofaram 2 poltronas com um tecido velho que ela encontrara no galpão de suprimentos. Ela encontrou uma velha placa de madeira enterrada atrás da recepção e a lixou para repintar o bem-vindo com tinta branca fresca. Luke cuidou das tarefas mais pesadas, deixando ela cuidar da estética. Ela tinha um jeito de ver potencial em coisas há muito esquecidas, de reconstruir algo inteiro com apenas algumas ferramentas e uma persistência silenciosa que Luke admirava mais do que queria admitir. Começaram a tomar café da manhã juntos, no canto do saguão, perto da janela saliente, onde ela havia instalado um pequeno vaso de planta e 2 cadeiras descombinadas. Você já pensou em ir embora? Perguntou ela certa manhã, tomando café. Luke balançou a cabeça. Já deixou muita coisa para trás. Este lugar pode estar caindo aos pedaços, mas pelo menos é meu. Ela olhou para a xícara. Eu sonhava em ter um lugar assim, algo que eu pudesse construir do zero. Não uma mansão, apenas algo que me fizesse sentir em casa. Luke olhou para ela. Por que não? Ela hesitou. Porque nem tudo em que você nasce permite que você escolha quem quer ser. Foi a coisa mais pessoal que ela já disse. E por um momento Luke se perguntou se deveria insistir. Mas não insistiu. E em vez disso ele assentiu e disse simplesmente: Bem, você já melhorou este lugar. Ela sorriu discretamente, mas com sinceridade. Mais tarde naquela semana, enquanto procurava uma chave de fenda no armário de suprimentos, Luke derrubou a pequena bolsa de lona que ela havia guardado na prateleira de cima. Ao cair no chão, seu conteúdo espalhou roupas. Um caderno, meio usado e um único cartão preto e elegante. Brilhava mesmo na penumbra. Um cartão bancário de titânio preto de alta qualidade com o nome Isabela B., gravado em prata. Luke olhou para ele, paralisado. Ela entrou na sala no momento em que ele o pegou. Seus olhos se arregalaram e ela rapidamente deu um passo à frente, arrancando o cartão da mão dele. Ele ergueu as mãos, surpreso. Você está bem? Ela segurou o cartão com força, os nós dos dedos brancos. Eu não queria que você visse isso. Não é exatamente o tipo de cartão que alguém usa numa lanchonete de esquina. Ela se virou. É só algo que guardo para emergências. Ela... O que está acontecendo? Quem é você mesmo? Ela não respondeu. A respiração dela acelerou. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Ei, disse Luke, aproximando-se. Não estou brava. Só quero entender. Ela balançou a cabeça, saindo do armário. Por favor, deixa pra lá. E com isso, ela se virou e caminhou rapidamente pelo corredor, e desaparecendo em seu quarto. A porta se fechou atrás dela. Luke permaneceu em silêncio, a verdade começando a se impor em tudo o que ele pensava saber sobre a garota que aparecera na chuva. Ela não estava apenas fugindo do mau tempo, estava fugindo de algo muito maior, e ele tinha a sensação deprimente de que a vida tranquila deles no Sunset Inn estava prestes a ficar muito mais complicada. A noite estava estranhamente silenciosa. Uma tempestade havia passado mais cedo, deixando o ar denso e silencioso,
carregado com o cheiro de chuva em terra quente. O Sunset Inn permanecia no silêncio da meia-noite, com a luz bruxuleante da varanda contrastando com a escuridão do interior. Ela estava encolhida no sofá da sala principal, com um livro no colo, e o zumbido suave de um aquecedor enchia o ambiente. Luke tinha ido para a cama horas antes, depois de terminar o trabalho em um dos encanamentos do quarto 3. A energia elétrica havia falhado uma vez antes, mas depois se estabilizou. Ela não percebeu o leve cheiro de fumaça a princípio, até que ele começou a se intensificar, serpenteando sob a porta como um aviso, suave demais para ser ouvido. Ela se levantou, tossindo uma vez, depois outra, com os olhos disparando em direção ao corredor dos fundos. Foi então que ela viu o brilho atrás da porta da sala elétrica. Orengen. Irritada, ela correu para a frente, mas o calor a empurrou para trás. Tentou o extintor de incêndio, mas era velho, enferrujado e fechado. As chamas se espalharam rapidamente. A madeira seca da pousada os alimentava avidamente. Do seu quarto, Luke acordou com o som de um estalo alto, seguido pelo cheiro inconfundível de fios queimados. Ele cambaleou para fora da cama, descalço, e disparou em direção ao saguão. Ela. Ele gritou, tossindo na manga, mas a fumaça já estava densa, ofuscante. Ele pegou uma toalha molhada da pia e a enrolou no rosto. As chamas agora subiam pelas vigas do teto. Ele se dirigiu para o escritório. Ela. Ele gritou novamente, uma voz fraca tossindo. Depois nada. Ele forçou a porta e a viu caída perto, do sofá, tentando engatinhar, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Sem pensar, Luke mergulhou. O calor queimava seus braços. A fumaça arranhava seus pulmões, mas ele a alcançou. Ela estava quase inconsciente. Ele a ergueu nos braços e se virou em direção à entrada. Cada passo era mais difícil que o anterior. O telhado rangeu, a varanda desabou atrás deles enquanto ele cambaleava na noite. Ele a carregou pelo terreno de cascalho e caiu de joelhos. Na grama molhada perto da estrada, deitando-a delicadamente. Os olhos dela se abriram sem foco. "Você está bem", disse ele com a voz rouca. "Você está segura." Ela tentou falar, mas não conseguiu. Então seus olhos se fecharam novamente. Os bombeiros chegaram minutos depois. Luke estava sentado enrolado em um cobertor, tremendo mais de adrenalina do que de frio. Ela foi levada ao hospital. Inalação de fumaça. Disseram que ela se recuperaria, mas Luke não teve permissão para ir com ela. Protocolo. Pela manhã, a maior parte da fachada do Sunset Inn havia pegado fogo. O chefe dos bombeiros disse que era problema na fiação. A cidade enviaria alguém para tratar das licenças. Luke estava sozinho nas cinzas, com a fuligem negra grudada na pele e o cheiro de ruína o envolvendo. Naquela tarde, quando voltou do depoimento, encontrou o quarto dela vazio. Nenhum bilhete, nenhuma sacola. Nada além do envelope na recepção. Era grosso, pesado, dentro de um cheque de 7 dígitos e uma nota manuscrita. Ele olhou para a assinatura no final. Isabela Beaumont. Ele leu 2 vezes, depois outra. O bilhete era curto, apenas um parágrafo escrito em caligrafia cursiva. Eu não esperava a gentileza de ninguém, muito menos de alguém que tinha todos os motivos para me rejeitar. Mas você me ajudou quando eu não era ninguém. Use isso para reconstruir, não apenas as paredes, mas o propósito. Faça deste um lugar para pessoas que precisam de um começo. Obrigado por me receber. Por não perguntar quem eu era. Isabela. Luke sentou-se nos escombros, ainda segurando o jornal, e deixou a chuva começar a cair novamente ao seu redor. O incêndio havia tomado o prédio, mas nem tudo estava perdido. Algo havia sido deixado para trás, algo maior do que qualquer nome em um cartão de banco, e ele não o deixaria ser desperdiçado. Luke estava sozinho no centro do que antes era o saguão, agora despojado e com andaimes novos. A luz do sol filtrava-se pelas janelas recém-instaladas, projetando longas sombras sobre o piso polido.
O ar não cheirava mais a fumaça, mas a cedro e verniz, tinta nova e recomeços. O Sunset Inn estava sendo reconstruído melhor do que antes, e ainda assim nunca pareceu tão vazio. Os dias se transformaram em semanas. Empreiteiros iam e vinham. Luke trabalhava ao lado deles, às vezes do nascer do sol até bem depois do pôr do sol. Ele se dedicou aos reparos com uma determinação silenciosa, as mãos sempre ocupadas, os pensamentos sempre em silêncio quando o cheque de Isabela compensava. Houve um momento, apenas um, em que ele considerou devolvê-lo. Mas o bilhete cuidadosamente dobrado ao lado o deteve. Use isso para reconstruir, e ele fez isso. Reparou os cômodos danificados, atualizou a fiação e substituiu o telhado. A nova recepção estava mais iluminada, mais aconchegante. O toque de ela ainda estava presente no design. A paleta de cores que haviam escolhido juntas, a disposição, das poltronas perto da janela, o pequeno café que ela certa vez brincou sobre montar. Ele construiu mesmo assim e colocou um pote de pacotes de açúcar exatamente onde ela disse que deveriam ficar. Mas todas as noites, quando as ferramentas eram abaixadas e as luzes diminuíam, o silêncio era mais forte do que as paredes. Luke não tinha como encontrar. Ela não deixou número, endereço ou migalhas de pão. Apenas um nome: Isabella Beaumont. Ele pensou em procurar lá online uma dúzia de vezes, mas cada vez que digitava o nome, seus dedos hesitavam. Parecia cruzar um limite que ela havia escolhido manter. Talvez ela não quisesse ser encontrada. Mesmo assim, algumas noites ele passava pelos limites da cidade, o lugar onde a vira pela primeira vez, parada na chuva, encharcada e desesperada, pedindo carona com uma voz que transmitia medo e esperança. Ele diminuía a velocidade da caminhonete, olhava para a escuridão da estrada e se perguntava se talvez, apenas talvez, ela tivesse deixado um pedaço de si ali, esperando. Então, certa manhã, tudo mudou. Luke estava no pequeno café no fim da rua, folheando um jornal surrado enquanto esperava seu pedido, quando uma foto chamou sua atenção. Uma imagem em preto e branco, pequena e nítida, inserida no centro de uma página repleta de notícias de negócios. Isabella Beaumont retorna após desaparecimento. Aeris reemerge meses após desaparecer da olheira pública. As mãos de Luke congelaram. Ele se aproximou com o coração disparado. O artigo falava de um escândalo, de uma família famosa, de rumores de rebelião e de um desaparecimento repentino que havia espalhado boatos por tabloides e fronteiras, inclusive em salas de reuniões. Mencionava um fundo fiduciário, uma aquisição corporativa e uma mulher que se afastara de tudo aquilo sem dizer uma palavra, apenas para reaparecer de repente, discretamente e tão misteriosamente quanto havia partido. Havia uma foto recente. Era ela. Ela. Seu cabelo estava preso para trás, sua postura perfeita. Mas seus olhos, aqueles olhos que ele vira iluminados pelo brilho de uma fogueira enevoada pela fumaça, suaves com emoções não derramadas à mesa do café da manhã, eram inconfundíveis. Ele leu o artigo 2 vezes, 3 vezes em que ela havia retornado ao seu mundo. O artigo não mencionava onde ela estava agora, apenas que havia recusado todas as entrevistas e estava se adaptando em particular. Luke dobrou o jornal cuidadosamente, recostou-se e olhou pela janela. Então ela tinha um sobrenome, um legado, uma vida que ele jamais imaginara. Mas nada disso o marcou. O que ficou foi o som da risada dela quando a tinta derramou na camisa dele. O jeito como ela franziu a testa em concentração enquanto lixava uma moldura. O calor da mão dela em seu braço. Na noite em que ela agradeceu pela primeira vez, não pelo quarto, mas por acreditar nela quando ela não conseguia dizer quem realmente era. Ela havia deixado um presente muito maior do que dinheiro. Ela havia confiado a ele a sua verdade. Agora, tudo o que lhe restava fazer era honrar lá. O Sunset Inn reabriria em 2 semanas e haveria um quarto só para ela. Deixado vazio,
não esquecido caso a chuva a trouxesse de volta. O pacote chegou em uma tarde tranquila de terça-feira. Luke tinha acabado de repintar a última moldura. Da janela do quarto 6, quando viu o caminhão de entregas estacionar na entrada de cascalho. Ele limpou as mãos em um pano e saiu, surpreso por não esperar suprimentos para aquela semana. "Pacote para a senhora Luke Thorne", disse o motorista, entregando uma caixa fina, longa e plana, com um endereço de retorno de Nova York impresso em uma letra elegante. Luke franziu a testa. Ele o pegou com cuidado, agradeceu ao motorista e o levou para dentro, para o saguão recém-reformado. O pacote parecia leve demais para qualquer coisa mecânica, polido demais para ser acidental. Ele cortou o lacre delicadamente com o canivete. Lá dentro, ele encontrou duas coisas. A primeira era uma carta, escrita à mão em papel grosso de cor creme. A tinta era escura, impecável, inconfundivelmente dela. "Luke, não sei se palavras bastam, mas são tudo o que tenho agora. Saí em silêncio porque estava com medo. Não de você, mas do que ser conhecido pelo meu nome verdadeiro poderia mudar entre nós. Achei que desaparecer protegeria o que havíamos construído. Mas agora vejo que silêncio nem sempre é gentileza. Obrigada pelo teto, pelo calor, por me deixar ser ela quando eu ainda não podia ser Isabela. Obrigada por nunca pedir mais do que eu podia dar. Em anexo, uma pequena foto que tirei. Foi me enviada por alguém que estava de passagem pela cidade. Disseram que a pousada estava ainda melhor do que antes. Eu sabia que você tinha terminado. Eu sabia que você conseguiria. Por favor, continue. Mantenha o Sunset Inn como um lugar onde as pessoas se sintam suficientes do jeito que são. Uma parada segura no meio de uma tempestade. Uma luz suave na escuridão. Com uma gratidão que as palavras nunca conseguirão expressar completamente. Isabela. Puxe. Se um dia você estiver em Nova York, te devo um café de verdade. Que não venha de posto de gasolina. Luke pousou a carta lentamente. Seu peito estava cheio, apertado, quente de um jeito que ele não esperava há muito tempo. Ele simplesmente ficou ali, com as mãos entrelaçadas em volta do papel, lendo e relendo as palavras dela. Então, ele enfiou a mão na caixa novamente e tirou o segundo item, uma foto do pôr do sol, tirada do outro lado da rua, no ângulo perfeito para mostrar a varanda recém-reformada, os canteiros de flores frescas, a placa pintada à mão, acima da porta. A tinta ainda parecia fresca na imagem, a luz dourada como se tivesse sido captada na hora certa. Ele sorriu. Mais tarde naquela noite, ao cair da noite, ele estava no corredor em frente ao recém-reformado quarto 9, a maior suíte do prédio. Antigamente, havia sido danificado, sendo o pior no incêndio. Agora, brilhava com a iluminação suave, pisos de pinho aconchegantes e móveis artesanais, dos quais ele carregava uma placa de madeira entalhada. Ele mesmo lixou, tingiu com cuidado e esculpiu cada letra com lenta precisão. Um quarto, de chuva para a noite. Quase perdi tudo e encontrei algo melhor. Ele a fixou na parede ao lado da porta, deu um passo para trás, olhou para o que não era só para ela. Era para tudo o que haviam criado naquele espaço entre a incerteza e a confiança, entre estranhos na chuva e algo mais. Luke colocou a foto da pousada no balcão da recepção, ao lado de um pequeno vaso de flores silvestres, e então sussurrou, para ninguém em particular. Ela passou como uma tempestade. Mas tempestades passam, e às vezes deixam o mundo mais vivo do que o encontraram. A grande reinauguração do Sunset Inn amanheceu sob um céu limpo pela chuva da noite passada. As nuvens se dissiparam, como velhas dúvidas, e o ar da manhã carregava o aroma de tinta fresca, café coado e 1000 esperanças silenciosas. Balões dançavam na caixa de correio. Cortinas novas esvoaçavam em todas as janelas. Moradores locais passavam por lá com flores, doces e calorosas felicitações. Luke transitava por tudo com um sorriso discreto, apertando mãos, servindo café e respondendo a perguntas sobre os novos quartos.
Mas de vez em quando ele se pegava olhando para a rua, procurando por algo ou alguém que ainda não estava lá. Disse a si mesmo para não ter esperanças. No meio da tarde, a maioria dos hóspedes já havia ido embora. O saguão, antes movimentado, agora respirava uma quietude suave. Luke saiu para respirar. A varanda rangia sob suas botas, a mesma varanda que ele havia reconstruído depois do incêndio. E então ele a viu. Ela estava parada na beira da entrada, emoldurada pelo brilho suave do sol do fim de tarde. Sem guarda, chuva desta vez, sem chuva, sem necessidade de se esconder. Apenas o cabelo preso frouxamente, uma jaqueta leve justa ao corpo e um sorriso hesitante nos lábios. Ele desceu os degraus sem dizer uma palavra. "Ei!", disse ela, com a voz suave, mas firme. Luke parou na frente dela. "Você veio." Ela assentiu. "Eu queria vir antes, mas não tinha certeza se seria bem. Vinda." "Você sempre será bem." "Vinda", disse ele. Ficaram em silêncio por um momento. Então Isabela respirou fundo. "Saí porque estava com medo", ela disse. "Não de você. De ser vista por inteiro. De ser amada como eu. Não como a garota na chuva. Não como a herdeira. Só eu." Os olhos de Luke buscaram os dela. "Eu nunca quis nada além disso. Agora eu sei disso", disse ela. "E me desculpe por ter feito você pensar." Ele assentiu lentamente, deixando o pedido de desculpas se assentar como chuva no solo. "Você não me devia nada, mas estou feliz que esteja aqui." Ela sorriu, mas o sorriso tremeu. "Vim perguntar se poderíamos recomeçar." "Recomeçar", repetiu Luke gentilmente. "Não me refiro a estranhos", ela disse. "Quero dizer como parceiros, para este lugar, para o que vier a seguir. Quero fazer parte da pousada. Quero ajudar a administrar. Lá. Quero dar às pessoas o que você me deu, um lugar seguro quando elas mais precisam." Luke ficou em silêncio por um longo momento. Então, enfiou a mão no bolso de trás e tirou uma chave de latão presa a uma etiqueta que dizia "Sala de chuva." "Guardei este para você", disse ele, estendendo-o. Os dedos dela se fecharam em volta dele, lenta e reverentemente. "Você não vai recomeçar", acrescentou Luke. "Você continua." Eles ficaram juntos na base da escada. Então ela perguntou, a voz quase um sussurro: "E nós?" Ele sorriu então, um sorriso sincero, daqueles que parecem merecidos. "Acho", disse ele, "estamos apenas começando." Naquela noite, enquanto o crepúsculo se espalhava dourado pelas colinas, Isabela ajudou Luke a servir chá aos primeiros convidados. Eli, o carteiro local, ficou com o quarto 2. Uma mãe e seu filho adolescente, viajando para o oeste após um ano difícil, se instalaram no quarto 6. Todos riram dos biscoitos estarem levemente queimados. Isabela culpou Luke. Luke revirou os olhos. A sala de chuva permaneceu vazia, mas não por muito tempo. Isabela colocou a mala ao lado da cama. Antes da meia-noite e no silêncio, com a janela entreaberta para deixar entrar a brisa fresca, ela sussurrou na escuridão: "Cheguei." No final do corredor, Luke parou na porta. Então ele se virou, caminhou de volta para o saguão e apagou a luz da varanda. Não precisava dela naquela noite. Ela já havia encontrado o caminho de volta. O Sunset Inn nunca foi apenas um prédio. Não mais. No final do outono, os quartos estavam quase sempre ocupados. Não com turistas ou viajantes corporativos, mas com pessoas de passagem a caminho de algo melhor. Mulheres escapando de casamentos ruins, veteranos reconstruindo do nada, jovens casais tentando recomeçar. E cada um deles foi recebido, não por funcionários uniformizados, mas por Luke e Isabela, muitas vezes lado a lado na recepção, com um calor tranquilo em seus sorrisos. Luke consertava o que estava quebrado. Isabela pintava o que estava desbotado, e entre eles a pousada começara a florescer, tornando-se mais do que um lugar para dormir. Tornara-se um lar para aqueles que precisavam de uma pausa, um respiro, um começo. De manhã,
Preparavam o café da manhã juntos, Luke virando panquecas, Isabela rindo enquanto tentava, sem sucesso, impedir que o café transbordasse. Eles acrescentavam pequenos toques a cada mês que passava. Livros em todos os quartos, um quadro comunitário para anúncios de emprego, uma despensa para quem chegava de mãos vazias. Às vezes, um hóspede deixava algo para trás. Um bilhete de agradecimento, um esboço da pousada, um coração desenhado por uma criança na parede do saguão. Essas coisas permaneceram. Isabela também. Ela nunca mais saiu, nem para as salas de reunião, nem para a imprensa. Ela recusou entrevistas e devolveu doações com cartas educadas que sempre terminavam da mesma forma. Não somos uma fundação, somos uma família. E este lugar basta. O quarto de chuva, a maior suíte, era o único que não estava aberto a hóspedes. Tornava-se deles à noite. Isabela sentou-se perto da janela, aconchegada no braço de Luke, lendo em voz alta um dos livros de bolso que mantinham empilhados em pilhas irregulares ao lado da cama. Às vezes, ela lia cartas enviadas à pousada, palavras de gratidão de pessoas que haviam se hospedado apenas uma noite, mas nunca se esqueceram da sensação de serem vistas. Luke construiu uma escrivaninha para ela perto da janela mais ensolarada. Ela nunca pediu por isso. Ele apenas via o jeito como ela sempre se movia em direção à luz, e ela a enchia de cadernos, mapas da região, cartões postais enviados por antigos hóspedes e uma foto emoldurada do motel, como era antes do incêndio, só para lembrar. A nova placa na entrada dizia tudo. Pôr do sol em Venha como você é. Fique o tempo que precisar. Toda sexta-feira eles faziam festas comunitárias na varanda. Os moradores locais trouxeram caçarolas, músicos tocaram sob luzes de corda e crianças correram descalças pela grama. Ninguém perguntou sobre dinheiro. Ninguém perguntou sobre nomes. Todos tinham um lugar. Certa noite, enquanto as folhas se tornavam douradas e o ar cheirava levemente a fumaça de madeira e canela, Isabela e Luke estavam lado a lado em frente à sala de chuva. Eles tinham acabado de receber uma mulher e sua filha fugindo de um lar violento, guiando-as gentilmente até o quarto 5, onde toalhas limpas e uma iluminação suave os aguardavam. Agora a estalagem estava silenciosa novamente. Lâmpadas brilhavam atrás das janelas. As estrelas começaram a aparecer, lentas e certas, acima do telhado. Luke estendeu a mão e pegou a de Isabela. Ela olhou para ele com os olhos firmes e penetrantes. Construímos algo, ela sussurrou. Ele assentiu. Não apenas paredes. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Isso é mais do que eu jamais imaginei. Ele olhou para a estrada, o mesmo trecho onde a vira pela primeira vez. Uma garota na chuva sem nome e com uma história que não estava pronta para contar. E então olhou para a pousada, para as vidas que haviam passado por suas portas, para a mulher ao seu lado. Você mudou tudo, ele disse. Ela sorriu. Você me deu um ponto de partida. Ficaram em silêncio por um tempo, sem precisar preencher, com palavras. E enquanto a brisa farfalhava as folhas, enquanto a luz da varanda tremulava suavemente acima, ambos sabiam a verdade. Esta não era uma história de amor sobre grandes gestos ou começos perfeitos.